Olá, a aula de hoje é sobre Charles Darwin e a seleção natural. Charles Darwin foi um naturalista inglês que nasceu em 1809 e faleceu em 1882 no Reino Unido. Suas grandes descobertas aconteceram a bordo do HMS Beagle e a sua teoria, seu livro mais famoso foi A Origem das Espécies. A viagem do Beagle aconteceu entre 1831 e 1836. Foram quase 5 anos de viagem e Charles Darwin foi o naturalista a bordo da expedição. A expedição passou por vários lugares, incluindo as Ilhas Galápagos, onde Charles Darwin fez suas grandes descobertas sobre a seleção natural, mas também passou pelo Brasil, por lugares como o arquipélago de São Pedro, São Paulo, Fernando de Noronha e Rio de Janeiro. Ele publicou o seu diário de bordo em 1839, denominado A Viagem do Beagle. As Ilhas Galápagos, então, ficam no Oceano Pacífico, a 800 quilômetros da costa do Equador. Nelas, Darwin notou muitas semelhanças e diferenças entre a fauna e a flora. Então, ele formulou sua teoria da seleção natural, observando principalmente o bico dos pássaros de Galápagos. E ele pôde perceber que o ambiente selecionava os indivíduos mais adaptados. Mas o que seriam mais adaptados? São aqueles indivíduos que têm mais chances de sobreviver e gerar descendentes férteis. Então, em Galápagos, ele notou que o bico dos pássaros era diferente de acordo com a ilha por causa da disponibilidade de alimento e que o formato do bico os possibilitava capturar com mais facilidade o alimento e, por isso, os dava mais chance de sobreviver e gerar descendentes férteis. A seleção natural, então, ela atua constantemente sobre toda a população. Ela é considerada um agente estabilizador da população. Ela elimina as características que são desvantajosas para a sobrevivência e a reprodução e ajuda a gerar variabilidade genética. Agora, então, temos alguns exemplos, como, por exemplo, o pescoço da girafa. Na teoria de Darwin, o pescoço da girafa cresceu para que ela pudesse alcançar melhor os alimentos. E ele não simplesmente cresceu, foi uma característica selecionada que as girafas com um maior pescoço conseguiam alcançar melhor os alimentos nas árvores e dessa forma elas foram sobrevivendo e se reproduzindo mais do que as girafas de pescoço curto, que por não conseguirem alcançar os alimentos morriam. E por isso, a girafa hoje tem o pescoço longo. Aqui podemos ver outro exemplo em que nós temos ratos de duas cores, os ratos pretos ou cinza e os ratinhos marrons. Por causa do solo ser escuro, os ratos pretos conseguem se camuflar melhor e dessa forma as aves de rapina, os predadores, não conseguem enxergar eles tão bem do alto. Já os ratinhos marronzinhos mais claros, eles são vistos mais facilmente do alto e por isso são mais facilmente predados, tendo menos chance de sobreviver e gerar descendentes. E dessa forma a população vai ter uma maior quantidade de ratos pretos. Outro exemplo que podemos ver aqui são os besouros. Os besouros marrons se camuflam melhor no tronco das árvores. Já os verdes não conseguem se camuflar tão bem no tronco. Dessa forma, os pássaros conseguem se alimentar mais facilmente, enxergar mais facilmente os besouros verdes do que os besouros marrons. E, portanto, a população vai ter uma maior quantidade de besouros marrons. E como podemos ver nesse desenho, ele fala também um pouco dos genes, já que para o besouro ser verde, ele precisa receber o gene de pai e de mãe para a cor verde. E os besouros marrons não, eles têm
o gene para a cor marrom, mas podem ter também o gene para a cor verde e ainda assim ser marrons. Então, o gene marrom, ele é dominante ao gene verde, mas isso será para uma próxima aula. Então, com esse software é possível simular a seleção natural. Aqui nós temos um coelho. Nós vamos então adicionar outro coelho para que eles possam se reproduzir. Desse lado, nós podemos adicionar mutações genéticas como cor, tamanho da cauda e dos dentes. E aqui diz se ela é dominante ou recessiva. Aqui nós podemos adicionar os lobos, a comida ou mudar o ambiente. Notamos que aqui nós temos muitos coelhos brancos, então nós vamos adicionar uma mutação de cor. E adicionar os lobos para fazerem o controle, porque a população estava crescendo demais. Nós podemos notar que os lobos têm mais facilidade em comer os coelhos brancos, já que eles não podem se camuflar no ambiente. Mas se nós mudarmos o local e formos para um ambiente mais ártico, notamos que os lobos comem com mais facilidade os coelhos marrons, porque no ambiente ártico os coelhos brancos têm mais facilidade em se camuflar. Dessa forma, podemos notar não só que os lobos estão agindo como um agente de controle do ambiente para evitar o supercrescimento dessa população, mas também que eles estão selecionando a característica. No caso do ambiente ártico, eles estão selecionando os coelhos brancos, que se camuflam mais fácil no ambiente e por isso têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. E no ambiente equatorial, eles selecionam os coelhos marrons, que vão poder se camuflar melhor e terão mais chances, então, de sobreviver e se reproduzir.